imprensa esportiva de todo o Brasil exalta o Flamengo após vencer o Grêmio por 2-0. O Arrascaeta está arrebentando nesse Campeonato Brasileiro. 2 gols de Arrascaeta. Foi a melhor atuação do Arrascaeta depois de um bom tempo. Deu o Flamengo jogando aqui na Arena do Grêmio 2-0 com 2 gols do uruguaio Arrascaeta. Foi curto para a superioridade que o Flamengo teve. O Gerson nem vou falar porque vocês sabem que eu tenho uma opinião a respeito do Gerson. O Gerson é um jogador fantástico, titular na seleção brasileira. O Flamengo é o candidatíssimo ao título junto com Corinthians, com Internacional, Palmeiras, né? Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Chega mais, nação, ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. O Mengão, que venceu o Grêmio por 2-0 com 2 gols do De Arrascaeta, está nesse momento na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos juntos aqui analisar todas as informações, a repercussão dessa vitória do Mengão. Mas antes, chega aqui daquela moral deixando o seu like. Vamos bater juntos aqui uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp. Você tem um grupo do WhatsApp? Compartilhe o vídeo aí no seu grupo do WhatsApp com o seu amigo flamenguista. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações para você assim receber sempre as informações do Flamengo. Agora faz o seguinte: corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Rondônia, Alagoas, Minas Gerais, Brasília. Coloca o seu estado, a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral aqui no nosso canal. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, ao canal do Apito Final, link na descrição como créditos. Vamos para as últimas informações do Flamengo. Rio Grande do Sul e bateu o Grêmio por 2-0, 2 gols de Arrascaeta. Gustavo Berton. Um abraço para quem está acompanhando o programa. Deu Flamengo jogando aqui na Arena do Grêmio 2-0 com 2 gols do uruguaio Arrascaeta, numa noite onde o torcedor do Flamengo, claro, vai comemorar bastante e o torcedor gremista tem muito a lamentar. Assim que o árbitro encerrou a partida, vaias para os jogadores e também para o técnico Gustavo Quinteiros. Bom, o Flamengo controlou as principais ações do jogo, abriu o placar logo cedo, a 3 minutos, numa grande troca de passes. A bola acabou sobrando para o Arrascaeta, que com a categoria tirou do Volpi e fez Flamengo 1-0 no início do jogo. E aí o Flamengo controlou as principais ações do jogo. Não teve nenhuma grande chance no primeiro tempo, mas também não permitiu que o Grêmio encontrasse seu gol. Aliás, o Grêmio que durante toda a partida só exigiu 3 intervenções do goleiro Rossi, ou seja, acertou 3 bolas no gol do Flamengo e todas elas na segunda etapa. O Grêmio no primeiro tempo ainda reclama de um pênalti, uma bola que bateu no braço do Gerson dentro da grande área, o árbitro não marcou e não houve a intervenção do VAR, e na segunda etapa o Flamengo, ainda controlando as ações, criou novas oportunidades. Michael, num chute cruzado, Everton Cebolinha, também no seu melhor estilo, até que em outra troca de passes, mais uma vez, o uruguaio Arrascaeta, livre na grande área, num toque de muita categoria, fez Flamengo 2-0 e deu números finais ao jogo. O Flamengo vence a sua segunda partida seguida no Campeonato Brasileiro, 2 fora de casa, e o Grêmio perde a segunda partida nesse Brasileirão. Já tinha perdido para o Ceará fora de casa e agora perde a primeira na sua arena. Conversamos no final do jogo, tanto com os jogadores quanto os treinadores, para saber o que eles pensam e pensaram a respeito desse 2-0 para o Flamengo jogando aqui em Porto Alegre. Foi dessas vitórias da onde a gente vê que esses jogadores são grandes, né? Depois de uma derrota em casa, muito dolorida, por nós, como você falou bem, né, os torcedores. Mas temos que entender que o futebol, essas derrotas, elas fazem parte. E depois da derrota, nem os jogadores são os piores jogadores do mundo, que tem que trocar todo mundo. E nem hoje, depois da vitória, são os melhores jogadores do mundo e vamos ganhar todos os jogos do ano. Então esse equilíbrio é o que os grandes jogadores conseguem alcançar, né? Porque depois da derrota, o normal é que o time perdesse a confiança, mas ao contrário do que se viu, desde o primeiro minuto os jogadores dominando bolas difíceis, tentando jogar, botar a bola no chão em todo momento e achando passes difíceis, os domínios sempre orientados. Bom, tá aí, palavras dos dois lados, né? Claro, agora temos a sequência do Campeonato Brasileiro, 4ª rodada, o Flamengo volta para casa no Maracanã, mais um gaúcho, recebe dessa vez o Juventude. Já o Grêmio vai a Mirassol
enfrentar a equipe do Mirassol e se prepara, porque no final de semana tem um clássico Grenal, ou seja, uma semana importante para o torcedor gremista e principalmente para o técnico Gustavo Quinteiros, que está assim pressionado. Muita pressão por parte da arquibancada, pressão por parte de alguns dirigentes, e o trabalho do técnico argentino começa a ser muito questionado na arena. Além do que, como eu falei, tem um Grenal no final de semana. Essa é a vida de Flamengo, que mandou um recado que vai brigar pelo título desde o início, do Grêmio, que começa a viver sob uma forte pressão, jogando o Campeonato Brasileiro e também a Copa Sul-Americana. Um abraço, até mais. Valeu, Bertão. É isso, hein? Após 3 rodadas, Pascoal, do Campeonato Brasileiro, o Flamengo lidera a competição, divide a liderança da competição com o Palmeiras, os dois times com 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate. E o Arrascaeta já é líder da artilharia junto com o Vegetti, né? O Arrascaeta está arrebentando nesse Campeonato Brasileiro e a gente espera vê-lo ainda melhor, porque ele jogando bem na equipe do Flamengo dá um tom diferente. Os zagueiros jogaram bem hoje. O volante, então, vou dizer um negócio para você. O Eric Pulgar deu aula de como jogar como volante no meio-campo da equipe do Flamengo. O De La Cruz voltou a jogar bem. Então, o time do Flamengo hoje... O Gerson nem vou falar, porque vocês sabem que eu tenho uma opinião a respeito do Gerson. O Gerson é um jogador fantástico, titular da seleção brasileira. O grande erro do time do Grêmio foi começar fazendo marcação individual. Quando começa o jogo, eles começam a fazer marcação individual, como é que você vai parar esses jogadores na marcação individual? Sempre vai sobrar alguém para receber a bola. E aí foi o grande equívoco da equipe do Grêmio, que perde em casa para o Flamengo, pressão em cima do treinador, mas méritos para o Flamengo, que conseguiu uma recuperação. Porque o Flamengo no meio de semana foi uma lástima, um horror, um terror. O técnico do Flamengo foi muito mal. O Felipe trabalhou mal. 2 jogos que eu vi o Felipe não trabalhar bem. E esse, do meio de semana, pela Libertadores da América, foi um jogo que eu vi ele trabalhar muito mal. Hoje, botou cada um no seu canto, cada um jogando da sua maneira. E é claro que eles jogam demais e a composição do time do Flamengo é especial. Valeu pelo resultado, valeu pelo brilhantismo do Flamengo, que em alguns momentos da partida até se poupou. Sim. Trabalhou a bola, não se desgastou, jogou de maneira brilhante. Para mim, o Flamengo fez a melhor partida do Flamengo no Campeonato Brasileiro, a melhor atuação do Flamengo nessas últimas partidas do Flamengo, tanto nas competições internacionais como no Campeonato Brasileiro. Quando a partida ainda estava 1-0 para o Flamengo, o Grêmio reclama de um pênalti, a bola que toca na mão do Gerson. Nosso comentarista de arbitragem, Carlos Eugênio Simão, entendeu que foi pênalti. É uma justificativa para o Grêmio ou realmente o trabalho do Quinteiros não encaixou ainda, hein, Pascoal? Não, o trabalho do Quinteiros não vai bem, infelizmente, né? Porque ele é bom treinador, mas ele não conseguiu, com esse elenco do Grêmio, fazer o que ele gostaria. Os zagueiros do Grêmio não são bons. Não tem um volante forte na marcação. Há uma superexposição dos seus zagueiros. E eles já não são tão categorizados. Se você não tem um volante que dê a eles seguranças, é muito pior. Aquele lance do Gerson, assim, a gente lamenta que o Gerson possa ter colocado, mas a bola veio do companheiro, ele não tinha reação, ele estava com os braços para trás. De repente ele abre o braço, a bola bate no braço. Na minha interpretação, como dos nossos analistas de arbitragem, foi penalidade máxima, o árbitro não deu, deixou a jogada seguir. Outros lances semelhantes também aconteceram ao longo, tanto na Série B quanto na Série A do Campeonato Brasileiro, e parece que tem sido uma norma, né, adotar. Bateu na mão. Eu não acho que tem sem querer nesse lance. Sei. Desculpa, mas eu acho que não tem sem querer. A Michele Silva, diretamente da Arena do Grêmio, com todos os detalhes sobre a vitória do Flamengo, aqui, direto do telão, aqui do apito final. Vamos lá, Michele. Tudo bem, Neto? Boa noite para você, para todos que nos acompanham no apito final. Aqui na Arena, força máxima para as duas equipes. Grêmio e Flamengo com titulares se enfrentaram e quem abriu o placar foi a equipe visitante. O Flamengo abriu o marcador com Arrascaeta, ainda no primeiro tempo, com menos de 5 minutos de partida, em uma bola desviada pelo Edenilson. Na sequência da primeira etapa, o Flamengo chamou mais o time do Grêmio para o campo defensivo e tentou sair nos contra-ataques. As chances ficaram bem distribuídas e o Grêmio chegou a reclamar de 2 pênaltis. Um em cima de Bright White e outro num toque de mão de Gerson dentro da área. No segundo tempo, o Felipe Luiz trouxe a campo um time mais ofensivo e o Grêmio conseguiu se defender até certo ponto, até que a Arrascaeta recebeu livre dentro da área e conseguiu fazer o 2-0.
Para a sequência da partida, o Flamengo seguiu atacando. Nos minutos finais, o Grêmio até teve uma chance para descontar, mas a equipe flamenguista ficou mesmo com o 2-0 a seu favor para tentar esquecer a derrota para o Central Córdoba na última semana. O trabalho do técnico Felipe Luiz foi muito respaldado e o Grêmio saiu de campo vaiado pela torcida tricolor. Mas a direção gremista garantiu Gustavo Quinteiros no cargo. Rapaz, o cara já tá para cair já. Só que é o seguinte, o Godoy vai falar sobre isso. Quando estava 1-0 pro Flamengo, teve um pênalti que o Godoy vai falar, depois eu comento, depois a Panilha comenta e depois o Quesada também. Esse é o lance do gol. Esse é o lance do gol do De Arrascaeta, que é o segundo gol. Então vamos lá. Esse é o lance do segundo gol e aí a gente coloca pro Godoy falar. Vamos lá que vai dar tudo certo. O Flamengo é o candidatíssimo ao título junto com Corinthians, junto com o Internacional, Palmeiras, não é não? Sim, o Flamengo e o Palmeiras estão, para mim, no patamar, né? Estão ali no ponto mais alto. Acho que são os dois grandes times aí do futebol brasileiro, mas vão ter que rivalizar com esses times que você citou. E vão usar esse campeonato brasileiro, que tem uma decisão a cada rodada. Que campeonato brasileiro, que coisa maluca, né? Você sai de um grande jogo, já tem outro... Tem muita Libertadores pros caras aí. Aí tem Libertadores, bem lembrado, e tem o santo do Mundial, né? E é o brasileiro Libertadores para acertar Flamengo, esse time Fluminense, Botafogo e Palmeiras. Agora, o time do Flamengo, quando os caras estão ligados, Neto, é um negócio impressionante. A qualidade do Gerson, a qualidade do Arrascaeta, o que esses caras jogam não é pouca coisa, não. Marília? Eu acho que hoje foi o Flamengo quase ideal, né? Ainda com o Pedro no banco. Ele colocou o Michael com o Bruno Henrique fazendo o Pedro, o Michael fazendo o Bruno Henrique. Eu comentei o jogo do Flamengo no meio de semana contra o Central Córdoba. E foi um jogo horrível do Flamengo. Um Flamengo bastante desmontado, afoito, empilhando o atacante. E não foi o suficiente para ganhar contra do modesto Central Córdoba. Hoje um time que técnica, é um time mais defensivo, 4 jogadores no meio, Michael e Bruno Henrique no ataque, não tem nenhum centroavante. O Flamengo foi muito dominante contra um Grêmio que tem tido muitos problemas com o Quinteiros. Uma hora tem que jogar com 3 volantes. Ele jogou com 3 volantes o campeonato estadual inteiro. Aí perdeu para o Internacional, não pode mais 3 volantes. Sem 3 volantes, o time é muito vazado. Aí para jogar essa partida depois do que aconteceu no meio de semana, mesmo o Grêmio vencendo, o Quinteiros ameaçou jogar com um volante só. Se tivesse jogado com um volante só, tinha sido um 5 para o Flamengo, porque jogou com 2 e só deu o Flamengo. Realmente o Léo Ortiz é um jogador extraordinário, né? Que qualidade que ele tem para sair. Ele é um meia que joga lá atrás. E ele vai lançando bolas, vai criando jogadas, tem uma tranquilidade, uma frieza para jogar, para desarmar os adversários, se posiciona muito bem. Aliás, ele e o Léo Pereira compõem uma bela dupla de zaga, né? Uma dupla de zaga muito técnica. E tem o Danilo voltando aí, ficou no banco hoje, que é um cara que vai entrar nessa briga. O Danilo, eu acho que o Danilo vai acabar tirando a vaga do Léo Pereira do time. Mas o Léo Pereira é um grande zagueiro, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui o Campeonato Brasileiro, dar uma geral aqui no Campeonato Brasileiro, vamos dar uma olhada aqui, vamos juntos? Veja aí, ó. Os resultados da rodada do Brasileirão, rodada 3, Juventude 2, próximo adversário do Flamengo, Ceará 1, Bragantino 1, Botafogo 0, Palmeiras, vice-líder 2, Corinthians 0, Vasco da Gama 3, Sport 1, Bahia 1, Mirassol 1, Grêmio 0, Flamengo 2, São Paulo 1, Cruzeiro 1, Fluminense 1, Santos 0, Fortaleza 0, Internacional 0. Esse aqui foi um bom resultado para o Flamengo, porque se tivesse vencedor iria lá para 7 pontos também. E Atlético Mineiro 2, Vitória 2. Na próxima rodada, que será no meio de semana, começa terça-feira com Ceará e Vasco. Aí na quarta-feira tem Botafogo e São Paulo, 18h30. Quarta-feira, Sport Recife e Bragantino, Mirassol e Grêmio, jogaço, Internacional e Palmeiras, Corinthians e Fluminense, Flamengo e Juventude, estaremos juntos na Flamengo TV e para fora do Brasil com imagens, né, para você que mora fora do Brasil, jogo do Campeonato Brasileiro Flamengo Mandante, você vê com imagens na Flamengo TV.live. Vitória e Fortaleza, Santos e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Bahia. Portanto, essa é a rodada seguinte. Agora a classificação do campeonato é essa aqui, ó. Confere aí. Flamengo 7, Palmeiras 7,
Juventude 6, Vasco 6, Fluminense 6, Inter 5, Fortaleza 5, Ceará 4, Corinthians 4, Botafogo 4, Bragantino, Cruzeiro 4, Grêmio, Bahia, São Paulo 3, aí vem Mirassol 2, Atlético Mineiro 2, Santos 1, Vitória 1 e Sport 1. O campeonato começa muito equilibrado. Em relação ao que perguntaram ali, na próxima rodada, o Flamengo receberá o Juventude no Maracanã. Juventude é o terceiro colocado, tem 6 pontos. Mas o Flamengo é favorito para esse jogo. O Palmeiras, que tem 7, vai jogar em Porto Alegre com o Internacional. Então, o Palmeiras tem mais chance de perder pontos aqui do que o Flamengo. Claro que é futebol. A gente viu o que aconteceu quarta-feira passada no Maracanã. Jogo do Central Córdoba, né, e tal, aquela coisa toda. E o Juventude é uma equipe tradicional, uma equipe arrumada, que está aí fazendo um bom início de campeonato brasileiro. Não é um jogo fácil, mas o Flamengo tem boas possibilidades de ganhar esse jogo, enquanto Palmeiras e Inter se enfrentam em Porto Alegre, um confronto direto por times que brigarão também pelo título do Campeonato Brasileiro. Foi a melhor atuação do Arrascaeta depois de um bom tempo, hein? Porque hoje não foi só uma atuação que ele fez gol e ele deu passe. Ele normalmente faz isso. Mesmo quando ele não está mal, assim, quando ele está mal, quando ele está voltando de lesão, quando ele não está numa melhor fase. Mas o Arrascaeta é um cara que ele sempre aparece para dar um passe decisivo, ou ele faz um gol importante. Foi assim semana passada contra o Vitória, lembra? Ele não estava bem no jogo, não estava conseguindo encontrar o espaço, de repente ele fez um golaço, uma jogada de mestre. Hoje, contra o Grêmio, não. Hoje ele comandou o jogo, ele deu passes, ele fez os gols, ele brincou de jogar bola. Foi uma atuação do Arrascaeta padrão 2019. Aliás, o Felipe Luiz e a equipe dele estão conseguindo colocar o Arrascaeta de novo numa condição física muito boa, e isso é muito importante. Por exemplo, na quarta-feira contra o Central Córdoba, ele colocou 3 jogadores considerados titulares fora, né? O Gerson, o Pulgar e o Wesley. Hoje, ele já colocou só um que não é considerado titular, o Michael. O resto ele manteve o time, ou seja, ele vai mexendo as peças. Conforme o Michael, ele teve uma participação tática muito importante no primeiro tempo. Achei que o Cebolinha entrou muito bem. Inclusive no segundo gol do Arrascaeta ele foi fundamental, né? Porque parecia uma bola perdida, ele deu aquela escoradinha, o Arrascaeta saiu na cara do gol. Parecia que ia tocar pro Bruno Henrique, ele estava olhando pro Bruno Henrique o tempo todo, mas aí entra a genialidade do Arrasca. Estava olhando pro Bruno Henrique, de repente ele pimba, dá uma tacada e tira do goleiro e faz um belíssimo gol. O Arrascaeta realmente jogando bem, o Flamengo cresce muito. O Alexandro, meu amigo, parecia que ele tinha saído do alfaiate. Ainda existe alfaiate, né? Essa profissão. Existe alfaiate. O cara que faz aquela roupa bonita pra você. Parece que ele saiu do alfaiate e fizeram um terno sob medida para ele. Ele jogou assim hoje. O Alexandre é um jogador que me lembra muito o Felipe Luiz. Ele tem características muito parecidas com a do Felipe Luiz. Talvez ele marque até melhor do que o Felipe marcava, mas o Felipe era mais cerebral em campo, né? Armava o jogo aqui do lado do campo como lateral. Mas o Alexandre também tem essa capacidade. Ele é um jogador de um nível altíssimo e que destoa muito aqui no futebol brasileiro. Uma grande contratação do Flamengo. São jogadores, Danilo, Alexandre, o Jorginho, né, que tem grande chance de vir no meio do ano. São jogadores de 33, 34 anos, mas que são grandes profissionais, que se cuidam muito e que tecnicamente são muito superiores. Então esses caras ainda vão dar muito caldo por 3, 4 anos, porque tem um nível realmente muito elevado, né? Muito elevado. Alexandre, uma partida fantástica. O Flamengo jogou muito realmente. O Grêmio não teve chance no jogo, né, gente? Não teve chance no jogo. Desde que o jogo começou, a única chance do Grêmio, o Grêmio, cá entre nós aqui, sou da Flamengo TV, narro jogos na Flamengo TV e sempre digo, a gente torce, mas não distorce. Eu achei que foi pênalti do Gerson. Achei que foi pênalti. Mas mesmo naquele momento, se fosse marcado o pênalti do Gerson, que eu achei que foi, porque ele estava com os braços para trás, de repente ele abre o braço intencionalmente e a bola bate no braço dele, pênalti para mim. O árbitro não deu. Mas
mesmo naquele momento de início de partida, o Flamengo já controlava completamente o Grêmio. O Grêmio ficou andando atrás do Flamengo, andando. O Flamengo teve muito mais posse de bola. Em número de finalizações, não houve uma diferença tão grande. Eu tenho até os números aqui, vou passar para vocês, né? A estatística do jogo. Por exemplo, a posse de bola do Flamengo foi 60%. O Grêmio teve 40%. O Flamengo teve uma grande chance e o Grêmio teve até mais finalizações, 10 contra 8. Mas assim, eram finalizações de fora da área, principalmente no segundo tempo, 2 com o Pavon. No primeiro tempo praticamente não chegaram. O Rossi passou a trabalhar só mesmo mais no final do jogo, quando fez uma defesa extraordinária num chute do Monsalve. Seria gol do Grêmio ali. Mas o Grêmio, em nenhum momento, ele incomodou o Flamengo. Mas não incomodou mesmo, em nenhum momento. Então hoje, mais do que ganhar era fundamental, até para um time ou para um clube que diz que a prioridade é o Brasileirão. Outro resultado que não fosse a vitória não seria bom. Mas o que mais me encantou foi a forma como o Flamengo voltou a jogar. E principalmente, claro, a atuação de um jogador, Georgian de Arrascaeta, que muita gente aqui no chat mesmo já estava dizendo que deveria ter sido barrado, que não estava jogando bolhufas, que era um ex-jogador em atividade e por aí vai. Gente, o Armando Nogueira, nosso saudoso Armando Nogueira, para mim, um dos 3 maiores cronistas esportivos que eu aprendi a ler, que eram rigorosamente Nelson Rodrigues, João Saldanha e Armando Nogueira. Armando Nogueira, que era um grande frasista, assim como os outros dois, disse uma vez assim: Deus castiga quem o craque fustiga. Pois é, ultimamente o Arrascaeta estava sendo muito fustigado. É verdade, não vinha jogando bem. Não estou dizendo que as críticas eram injustas, que não faziam sentido. As críticas às atuações dele, sim. Mas começar a dizer que ele era um jogador que era melhor o Flamengo se livrar dele, que era melhor o Flamengo mandar embora, que era melhor contratar um jogador para ser titular e não para ser reserva dele, a gente viu hoje que são ainda muito exageradas e muito precoces, vamos para dizer o mínimo. Arrascaeta fez um partidaço hoje. E não foi só pelos gols. Claro, os gols foram importantíssimos. Foram os gols que deram a vitória ao Flamengo. Mas a atuação dele como um todo foi absolutamente sensacional. Ele hoje voltou a ser o Arrascaeta que nós conhecemos desde 2019. O Arrascaeta que merece, sim, usar a camisa 10. E o Flamengo venceu, então. Venceu com autoridade. Venceu com um placar que ainda assim, eu acho, foi curto para a superioridade que o Flamengo teve, mas que foi suficiente para o Flamengo assumir a liderança do campeonato. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão venceu o Grêmio por 2-0 e nesse momento está na liderança do Campeonato Brasileiro com 7 pontos. Nesse momento o Mengão está na liderança, depois vem o Palmeiras com 7 pontos também, aí o Juventude na terceira colocação com 6, juntamente com Vasco, Fluminense e, meus amigos, o Internacional na sexta colocação com 5 pontos. Aí tem o Fortaleza também com 5 pontos, Ceará 4 pontos na oitava colocação, aí tem o Corinthians também na nona colocação, na 10ª Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, todos com 4 pontos. E aí na 13ª colocação vem o Grêmio com 3, Bahia na 14ª, São Paulo 15ª colocação, todos com 3 pontos. Aí tem o Mirassol na 16ª colocação com 2 pontos. E aí começa a zona do rebaixamento. Dá só uma olhada, o Atlético Mineiro, Santos com apenas 1 ponto na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Vitória e Sport Recife. É, meu amigo, 2 times aí. O Santos novamente na zona do rebaixamento. É preocupante, hein? Tem que começar bem o Campeonato Brasileiro, senão começa a ficar preocupante as próximas rodadas. O Santos que acabou de subir, né, da Série B. Bom, vamos ficar de olho e ver o que vai acontecer daqui pra frente. Os artilheiros nesse momento do Campeonato Brasileiro, sabe quem é? Georgian de Arrascaeta com 3 gols e o Verratti do Vasco com 3 gols. É isso daí, nação. Muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações do Mengão, vamos trazendo para vocês, tá bom? Grande abraço, um ótimo dia para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.